Saudamos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Eterno. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos diante do Teu trono, eu e meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para Te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Te agradecemos pela vida, Te agradecemos por mais um dia de vitória e que amanhã possamos ter mais vitórias ao Teu lado. Te pedimos o Espírito Santo, o Espírito de Yahushua, para que Ele habite em nós e faça morada em nós e nos ajude nessa caminhada final, nos ajude na nossa conversão, nos ajude também no entendimento que for dito nesse estudo. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós Te agradecemos pelos méritos do Teu Filho amado Yahushua, que se encontra do Teu lado direito, no santuário celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por nós. Ele que é o nosso único intercessor. É em nome dele que te pedimos, hoje e sempre. Amém. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos estudar sobre os filhos de Deus, ou de Yahu, o nosso eterno Pai Celestial. Quem são, de fato, considerados seus filhos? Peguem suas Sagradas Escrituras e vamos ver o que está escrito em Gálatas, capítulo 3, iniciando no versículo 24. Assim diz: de modo que a lei se tornou a nossa ponte para nos conduzir ao Messias, a fim de que fôssemos justificados pela fé e pela fidelidade. Um pequeno comentário sobre essa passagem. A lei indica ao nosso Salvador, Yahushua. A lei não tem poder para perdoar o transgressor, mas lhe indica a Yahushua, que lhe diz: tomarei seu pecado e o levarei eu mesmo, se você me aceitar como seu substituto e fiador. Volte à lealdade e eu me imputarei minha justiça. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Yahushua. Nessa passagem, o Espírito Santo, pelo apóstolo, refere-se especialmente à lei moral. A lei nos revela o pecado, levando-nos a sentir nossa necessidade de Yahushua e a fugirmos para ele em busca de perdão e paz mediante o arrependimento para com Yahu, seu Pai, e a fé em nosso Salvador Yahushua. A pessoa precisa primeiro convencer-se do pecado antes que o pecador sinta o desejo de ir a Yahushua. O pecado é a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Romanos, capítulo 7, versículo 7. Quando o mandamento impressionou a consciência de Saulo, reviveu o pecado e ele morreu. Considerou-se condenado pela lei de Yahu. O pecador só pode convencer-se de sua culpa quando compreende o que constitui pecado. A fé em Yahushua, que salva a alma, não é o que muitos imaginam que ela é. Crede, é o nosso brado. Tão somente crede em Yahushua e sereis salvos. É tudo o que tereis de fazer. Embora a fé verdadeira confie inteiramente em Yahushua para a salvação, ela conduzirá à perfeita conformidade com a lei de Yahu. Vamos ver o que diz agora no versículo 25 de Gálatas 3. Mas agora que chegou o tempo da fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Verso 26. Pois, por meio da fé em Yahushua, o Messias, todos vocês se tornarão filhos do Altíssimo. Viu? Pois, por meio da fé em Yahushua, o Messias, todos vocês se tornarão filhos do Altíssimo. Um pequeno comentário sobre essa passagem. Cristo, o único remédio, ou seja, Yahushua, não existe outro. Ele é o nosso único remédio.
quando a mente é atraída para a cruz do Calvário, Yahushua, por visão imperfeita, é discernido sobre a vergonhosa cruz. Por que ele morreu? Em consequência do pecado? Que é pecado? A transgressão da lei. Então se abrem os olhos para ver o caráter do pecado. A lei foi quebrantada, mas não pode perdoar o transgressor. É nosso aio, condenando a punição. Onde encontrar o remédio? A lei nos impele, Yahushua, que foi erguido sobre a cruz, a fim de que fosse habilitado a comunicar sua justiça ao homem caído e pecador, apresentando assim os homens a seu Pai em seu caráter justo. Verso 27. Porque todos vocês que foram imersos no Messias se revestiram do Messias. Viu? Olha o que diz aqui, está muito claro. Porque, versículo 27 de Gálatas 3, porque todos vocês que foram imersos, ou seja, batizados, afundados, mergulhados nas águas, foram imersos no Messias, se revestiram dele, do Messias. Verso 28, desse modo não existe diferença entre judeu e grego, nem entre escravos e pessoas livres, nem entre homens e mulheres, porque todos vocês são um por estarem unidos em Yahushua, o Messias. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Falo para você, meu irmão, minha irmã, que comenta, não, então você é judeu? Não existe A ou B. Se nós formos batizados em Yahushua, nós fazemos parte dele. Nós fomos batizados nele. Não existe homens e mulheres, porque nós somos dele, fazemos parte dele. Não existe grego nem judeu, nem escravos nem pessoas livres. 29. E se vocês pertencem ao Messias, então são descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Então eu posso fazer parte da promessa, porque Yahushua é descendente de Abraão. E nós, por crermos nele e aceitarmos ele como nosso Salvador, nós fazemos parte desse Israel espiritual. Até porque, meu irmão, minha irmã, não esqueça do detalhe. O nosso Pai Celestial, assim como o nosso irmão Yahushua, eles não fazem acepção de pessoas. Eles não podem, não, isso aqui não pode, isso pode. Esse aqui não pode fazer parte do grupo, esse aqui pode. Não, não existe isso. Não é isso que está dizendo aqui. Um pequeno comentário. Se sois de Yahushua, também sois descendente de Abraão. Os judeus afirmavam ser descendente de Abraão, mas deixando de fazer as obras de Abraão, demonstraram que não eram verdadeiros filhos seus. Unicamente os que estão espiritualmente em harmonia com ele são considerados autêntica descendência. Israel espiritual. Não descendente de sangue. Aqui está muito claro, descendente espiritual. O povo judeu poderia ter se arrependido se o quisesse, mas estavam cobertos com as vestimentas de sua justiça própria. Reivindicavam ser descendente de Abraão e consideravam com sua toda a promessa feita a Israel. Mas o Israel do eterno Yahweh são aqueles que estão convertidos, verdadeiramente convertidos e não convencidos. Convertidos. Não os que vêm da linhagem de descendência de Abraão. Não é isso que diz a palavra. A descendência de Abraão demonstrava-se não por nome e linhagem, mas pela semelhança de caráter. Assim, a sucessão apostólica não se baseia na transmissão de autoridade eclesiástica, mas nas relações espirituais. Uma vida influenciada pelo espírito dos apóstolos, a crença e ensino da verdade, por eles ensinada, eis a verdadeira prova
da sucessão apostólica, isto é, que constitui os homens sucessores dos primeiros mestres do Evangelho. Vocês entenderam, meu irmão, minha irmã? A partir do momento, meu irmão, minha irmã, que nós aceitamos Yahushua como nosso Salvador, ele como descendente de Abraão, nós também faremos parte dessa descendência, do Israel espiritual. Agora vamos ler outra passagem das Sagradas Escrituras, que está em Gálatas ainda, capítulo 4, de 1 a 7. Está escrito, verso 1. O que estou dizendo é que, enquanto o herdeiro for menor de idade, em nada ele se difere de um servo, ainda que seja o dono de tudo. Verso 2. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo previamente determinado pelo Pai. Verso 3. Assim também nós, quando éramos criança, no entendimento, éramos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Verso 4. Mas quando chegou o tempo certo, o Eterno enviou seu Filho, ele nasceu de uma mulher em uma cultura que pervertia a lei em legalismo. Pequeno comentário agora. O Eterno Yahu enviou seu Filho nascido de mulher. Yahushua, nosso Salvador, o Filho do Eterno Yahu, que não conhecia o mínimo vestígio de pecado ou contaminação, tomar nossa natureza em seu estado deteriorado, isto foi humilhação maior do que o homem finito pudesse compreender. Ele, como divino, manifestou-se em carne, porque ele era espírito, assim como o Pai é espírito. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho do Eterno, revertir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden, mas Yahushua aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Yahushua sabia que o inimigo viria a toda criatura humana para se aproveitar da fraqueza hereditária e, por suas falsas insinuações, enredar todos cuja confiança não se firma em Yahu. E passando pelo terreno que devemos atravessar, nosso Salvador nos preparou o caminho para a vitória. Vindo na forma em que o fez, como homem, para enfrentar e estar sujeito a todas as más tendências, dos quais o homem é herdeiro, e operando de toda maneira imaginável para destruir a sua fé, tornou-se possível ser atacado pelas agências humanas inspiradas por Satanás. Como participante em todas as experiências da humanidade, ele poderia não somente condoer-se dos que se acham sobrecarregados, tentados e em lutas, mas partilhar-lhes os sofrimentos. Yahushua tinha de vir para proferir palavras que fossem claras e positivamente compreendidas. Ele, o autor da verdade, devia separá-la da palha das expressões humanas que o haviam tornado de nenhum efeito. Os princípios do governo de Yahu e o plano da redenção deviam ficar claramente definidos. Verso 5. Para que pudesse libertar os que estavam sujeitos ao legalismo da lei, a fim de que pudéssemos receber a adoção de filhos do Altíssimo. Verso 6. E para mostrar que vocês são seus filhos, ou seja, filhos do Altíssimo, o Eterno enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Você está entendendo o que está escrito aqui? Ele enviou o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Entendam, meu irmão, minha irmã. É o Espírito Santo do Filho do Eterno, nosso Salvador, que está aqui.
E as pessoas transgridem mandamento, adorando um terceiro Deus que não existe. Verso 7. Portanto, vocês já não são mais servos, mas filhos, e já que vocês são filhos do Altíssimo, são também herdeiros dele. Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 17. Um pequeno comentário. Privilégios para os filhos obedientes do Eterno Yahweh. O Altíssimo Yahweh ama seus filhos obedientes. Ele tem um reino preparado, não para súditos desleais, mas para seus filhos que ele testou e provou num mundo desfigurado e corrompido pelo pecado. Como filhos obedientes, temos o privilégio de um relacionamento com ele. E, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros do Eterno Yahweh e co-herdeiros com Yahushua, se realmente participarmos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Romanos capítulo 8, versículo 17. Em 1 João capítulo 3, verso 10 diz: dessa forma sabemos quem são os filhos do Altíssimo e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é do Altíssimo. Da mesma forma, quem não ama seu irmão não é filho do Altíssimo. É isso, meu irmão, minha irmã. Temos que obedecer. Temos que estudar. Temos que analisar e temos que nos esforçar. Existem condições para que eu e você possamos ser, de fato, filhos do Altíssimo. Existe uma luta espiritual que nós temos que saber como se relacionar, como nos blindar. E eu só vou saber disso se eu estudar. Mas eu já estou adiantando para vocês. O primeiro passo é pedir o Espírito Santo, para que Ele habite em você e em mim. E Ele nos ajude nessa caminhada, nos nossos problemas do dia a dia, problemas familiares, problemas financeiros. Temos que ter sabedoria, Tiago 1,5, para tomarmos decisões corretas. Para que pessoas usadas por Satanás, os seus milhares e milhares de anjos caídos, não use pessoas que amamos para nos afrontar. Nós temos que ter sabedoria para saber lidar com cada situação. E se você tem o Espírito Santo, você vai saber resolver a situação. É isso, meu irmão, minha irmã. Que o Altíssimo te abençoe grandemente e que possamos nos esforçar para poder merecermos ser chamados filhos do Altíssimo, porque todos nós somos criaturas dele, inclusive Satanás. Mas que para que possamos ser filhos dele, nós temos que tomar posição de fato e não de fachada. E dizer, deixar claramente para ele de que lado nós estamos. Ainda há tempo. A porta da graça ainda não se fechou. Que o Altíssimo te abençoe grandemente, meu irmão e minha irmã. Em nome de Yahushua, nosso Salvador, o Filho dele. Amém.